Amigos, porque os ministros do governo Lula têm se reunido com dirigentes do PT, partido do presidente, com o objetivo de diminuir as resistências internas a possíveis cortes de despesas que atinjam benefícios da área social. Há cerca de 2 semanas, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, debateram medidas econômicas com a cúpula petista durante um jantar em Brasília. Diante de Haddad, a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, foi incisiva ao dizer que a fixação de uma meta de déficit zero foi um erro cometido pelos governos. Alan Gani, foi um erro do Haddad estabelecer o déficit zero como uma meta? Segundo a presidente do PT, foi um erro. Foi um erro, deveria ser maior, deveria ser uma meta de superávit primário. Déficit zero é muito pouco perto da situação fiscal brasileira. O problema dessa gente, o Koba, é que eles vivem num mundo ideal, não no mundo real. E no mundo ideal, vale tudo. No mundo ideal, o orçamento não é limitado. No mundo ideal, tem dinheiro para todo mundo. No mundo ideal, as contas previdenciárias fecham, né? No mundo ideal, basta imprimir dinheiro que resolve o problema. No mundo real, a produção de riqueza numa sociedade é limitada, que a gente chama de PIB, essa produção de bens e serviços finais por um ano. Portanto, o orçamento do governo também é limitado. No mundo real, o Estado não produz. Quem produz é a sociedade. O Estado, por meio de impostos, compõe o seu orçamento ou pega dinheiro emprestado da sociedade. E no mundo real, esse orçamento é limitado. E aí eu tenho que fazer escolhas no mundo real, porque não tem dinheiro para todo mundo. Então, eu tenho benefício previdenciário, eu tenho contas do funcionalismo público, eu tenho que pagar saúde, educação, policial, enfim, eu tenho que fazer alocação de recursos. Eu tenho que tomar medidas, muitas vezes impopulares. O corte de gastos é justamente para sobreviver o orçamento. Caso contrário, o país colapsa. Ô Zé Maria, uma vez eu ouvi que dentro do PT tem vários PTs. Me parece que Haddad e Gleisi não são do mesmo PT. Não, e não é nenhum assim, eu acho que não, eles são organizados, têm lideranças, né? Tem várias alas, umas mais à direita do PT, mas à esquerda tem grupos, isso é tradicional e todos respeitam, né? Tem um grupo majoritário, a opção do PT, tem várias. E dentro dessas alas, eles fazem, quando tem que tomar uma decisão, é a chamada o consenso progressivo, que é reduzido, um grupo se une a outro e tal. É uma democracia interna até, de certa forma, interessante, porque faz um debate interno. E entre esses grupos tem uns que lutam pelo equilíbrio fiscal, sim, e de uma maneira muito forte, né? E outros não, que querem o Estado na economia, jogando dinheiro, porque eles acreditam sinceramente. E eu não estou defendendo isso, eu não acredito nisso, que o dinheiro do Estado não dá, mas houve um tempo, talvez, que poderia ser assim. Eles acreditam que quando o Estado induz a economia, que o Estado é o grande indutor da economia, quando joga dinheiro na economia e faz dívida, acaba levando o país a crescer o PIB, a desenvolver, e é a ideia deles. Outros grupos não, são mais céticos ali nessa conversa. Então, é verdade que existem vários grupos no PT, e são alas importantes, e eles assumem essa situação de uma forma muito tranquila e se revezam em poderes internos. É uma maneira do partido conviver com as divergências internas. São 17 horas e 24 minutos. A gente vai para um rápido intervalo para você que está na rádio. Por aqui, a gente continua, eu quero saber a opinião do Fábio Piperno a respeito dessa busca pelo apoio, Piperno, porque os ministros estão indo lá meio que pedir a bênção, alinhar o discurso, as expectativas, antes de prosseguirem aí nos seus intentos, nas suas metas, nas suas políticas em relação à economia, Piperno. Você acha que está correto esse tipo de alinhamento, esse tipo de pedido, ou o ministro deveria seguir simplesmente o que aponta o seu corpo técnico como aquilo que é melhor para a economia? Não são apenas essas 2 alas, não. Em outros momentos foram muitas alas. Já faz algum tempo que, pelo menos, o PT tem um nome de consenso, que é o Lula. Mas no passado, nem sempre foi assim. A gente não se esquece que, por exemplo,
quando o Lula se candidatou a presidente em 2002, antes disso ele teve que passar por uma prévia, por uma eleição interna, e na qual ele teve como adversário o então senador Eduardo Suplicy. Então isso nem sempre foi suave. Eu acho que o ministro Haddad, ele está num caminho correto, mas eu acho também que, lembrando que o PT obviamente não é um monolito, mas ele poderia ser mais, eu diria, mais radical em algumas coisas. Acho que ele teria sim que fazer alguns cortes. Por exemplo, o governo Lula se orgulha de, já por 2 anos seguidos, ter batido recordes aí no volume de recursos destinados ao Plano Safra. Isso significa que ele está exigindo sacrifícios maiores de toda a sociedade, porque tem uma parte do dinheiro que é subsidiado. Por que não fazer uma média do que foi concedido, por exemplo, no governo anterior e aplicar a inflação e disponibilizar esse volume de recursos e não tão grande como foi agora? Outra, o governo Lula lançou o novo plano da indústria, né? Também com muitos recursos subsidiados. Então, veja, é exatamente na concessão dessas vantagens, né, na concessão do que eu chamo de Bolsa Elite, onde o governo tem gasto mais. É lá onde tem mais gordura para corte. E aí, onde mais tem gordura para corte, Gustavo Segré? Olha, o Piperno deu uma fala perfeita, não mudaria uma vírgula, e agrego, inclusive, somente para compor um racionamento mais enérgico. 4 bilhões o TCU perdoou para as empresas que aceitaram no anos anteriores que eles tinham sido corruptas. 4 bilhões que poderiam ser utilizados para outra coisa, não precisaria de corte de gasto. 17 bilhões para uma empresa de telefonia, que foi permitido que não pagasse esse recurso para o Estado. 1 bilhão agora para uns irmãos que estão pedindo, que tiveram um monte de reuniões com o ministro justamente antes de sair uma portaria que beneficia ele. Se você vai juntando tudo isso, Piperno, talvez também colabore para que não tenha tantos subsídios em lugares diferentes ou para amigos do poder. Mas vou mais longe. Aqui nesse mesmo programa, quando o ministro Haddad, junto com a Tebet, a ministra Tebet, mencionaram os ministérios já estão alinhados para a redução de 25,7 bilhões, nós falamos, os ministérios não estão alinhados coisa nenhuma. Eles estão colocando que tem que diminuir e solta a bomba. E cada ministério se vira. E olha aí como estão as reuniões. Batendo a porta do ministério dizendo, não, eu não posso. Olha, eu tenho um benefício aqui. Eu tenho uma limitação orçamentária aqui. E aí você vê a outra. É perguntar para todos, ministros, pessoas do governo, o próprio presidente, inclusive. Desculpem, vocês do que gastam é maior ou menor do que ganham? E a grande maioria fala, não, é menor. A gente ganha 100 e gasta 80. Tá, então por que vocês não fazem isso no governo? Ah, já entendi, porque o governo é dinheiro dos outros, nosso. O outro é de vocês mesmos. Essa é a política, gente.